Antes de começar a discutir a questão do edital, a gente vai pedir para que se analise a questão da chamada. Porque quando você se habilita, você tem que chegar na hora da chamada. Isso em qualquer conselho a gente sabe disso. Infelizmente, o representante ele chegou fora da chamada já após, inclusive, uma eleição que aconteceu. Não, ele não chegou após, ele chegou durante. Claro. Qual o horário da chamada que está no edital? Então, essa chamada, a gente tem uma lista de presença. Eu não necessariamente preciso chegar às 3, às 3h30. Para participar da ligação precisa, claro que sim. Se eu chegar às 4 ou depois da eleição, não. Bom, a ideia é colocar essa entidade. Eu digo que como OAB nós não podemos. Vocês da ordem do advogado, vocês vieram para somar ou vieram para dividir, hein? Por que dividir? Nós nunca tivemos eu acho que não é essa questão. Mas olha, eu posso fazer uma sugestão? Já existe só um palpite, tá? Claro. Não, Já aí existe sim, eu estou alguns entendendo. moradores que fazem parte da associação SAB Santa Clara, Sim. e existe a SAB. Nós perguntaríamos gentilmente se a SAB abriria a mão da suplência para a PROEMP. E já resolvia o problema. Só uma coisa, eu vou ler para vocês os dois, para ficar claro de como a gente tem que fazer, caso a gente não tivesse o número suficiente ou se a gente tivesse a mais. Depois a gente discute a questão da suplência. Vamos tentar fechar uma ideia primeiro, para depois a gente ver. Então, Mas já não foi falado que já está composto, que não, a PROEMP então, faria por uma eu quero suplência nas duas? eu quero ler com vocês o seguinte, ó. A classificação dos titulares e suplentes se dará pelo número de votos. Os mais votados serão titulares, certo? Até o preenchimento de todas as vagas. O mesmo ocorrendo com os suplentes, de acordo com o número de vaga pré-determinada. Nós vamos fazer a eleição de todos que estão aqui. Mas deixa eu perguntar uma coisa, antes foi feita uma reunião para tentar ajustar exatamente os titulares. Por que as entidades não podem fazer a mesma coisa? Então, porque nós temos mais do que o número de vagas. Não, vocês podem. Entendeu? Não, mas para suplente não. No título não, para suplente, mas a gente vai ter um só. A gente vai ter os titulares, a gente vai precisar fazer eleição. E nós temos 3 vagas para um número maior de entidades. Então eu não consigo combinar com vocês quem vai ficar com o suplente titular se eu tenho um número de entidades maior do que o de vagas. Entendi. Eu tenho que fazer um processo eleitoral. Para fazer uma classificação, ter as 2 vagas de titular e as 2 vagas de suplente em cima dessa classificação. Aí vai o outro artigo. Para o segmento da sociedade civil, se o número de entidades inscritas e aptas for igual ou menor ao número de vagas disponíveis para o referido segmento, as mesmas poderão ter como titulares e suplentes os seus indicados, conforme anexo 2 apresentado na inscrição. Caso o número de entidades inscritas e aptas for maior que o número de vagas disponíveis, os titulares e suplentes serão eleitos conforme o item anterior. Entendeu? Posso falar um pouquinho? Claro. Só, por favor, primeiro depois. Veja bem, no momento em que a mesa declarou que a representação da OAB de titular e suplente estava assegurada, posteriormente, eu estou falando, gostaria de falar. Sim, fique à vontade. Não viemos para dividir. Não viemos para dividir. Não é o que parece. Não falte com respeito. Com isso, a gente está num Não processo falte com respeito. Você faz parte da mesa, tem que ser imparcial. Você quer a Após os pessoa? senhores declararem isso, é que entrou mais uma pessoa. Então, como é que fica? Valeu a declaração anterior ou não valeu? Não, mas a mesa não declarou que vocês tinham assegurado as vagas de titulares e suplentes. A mesa Eu acho que eu declarou ouvi que errado, você, então. então você ouviu com certeza. Abriu-se a reunião, não Nós se indicamos permite o mais. que aconteceu foi o os seguinte. 3, a única que eu falei que tinha garantido era o Coatil, porque de fato tem. Abriu-se a isso eu reunião, não garanto se que foi permite isso que eu mais a falei. entrada. A chamada já foi Inclusive, feita. O anexo 2, quando vocês se inscreverem, quando todos os candidatos se inscreveram, né, quando vocês vão indicar o suplente da entidade, entre parênteses está, se o caso, item 3.7.1 do edital, que aí diz que se houver mais candidatos do que vagas, o processo se dará de forma eleitoral, eleições, tá? Então, o que ocorreu aqui é isso. Então, primeiro foram declarados os titulares e a suplente do Coati garantida. E aí entrou o candidato representando a PROEMP e aí a gente começou uma conversa, né, para definir ao certo o
que seria da suplência aí das Porque entidades. foi Foi isso que colocado, geralmente a entidade entra com um titular. Exatamente para a gente ter um conselho, uma quantidade de entidades maior, tanto como titular como com suplente. Que é mais importante ter um número de entidades maior do que ter o titular e o suplente só daquela entidade. Eu só tenho 3 cadeiras, eu vou ter 3 entidades. A opção. Então isso é uma ideia. Foi-se colocado o nome de suplente junto, para quê? Para caso a gente tivesse um número menor de vagas, a gente não precisasse fazer uma nova composição. Então, eu tenho menor, automaticamente eu já puxo o que foi eleito como suplente. Mas não foi o caso. Então, como eu tenho 4 aqui, uma do Quati e as outras 3. Dentro dessas outras 3, eu tenho 2 vagas, certo? De titular e 2 vagas de suplente. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer a eleição desses 3, vou nomear lá 2 titulares. O próximo vai ser o suplente da primeira e o suplente da segunda, como nós fizemos no ano anterior, tá? A hora que eu não tiver mais, que ficou uma vaga em aberto, aí a gente vai classificar esse outro suplente, se essa vaga ficar em aberto. A gente só vai usar o suplente da entidade caso a gente não consiga complementar na eleição direta, entendeu? Com todos os titulares. Porque o que vai dar suplência à titularidade é a eleição. Até eu entendi, só não estou entendendo, só na minha cabeça, Sim. por que não há a possibilidade das entidades, como foi anunciado anteriormente, Então, mas por também isso, se ajustar em relação às vagas? então, exatamente por isso, porque a gente quer, como em relação às vagas? A da suplência. Porque titulares e Não, suplências. porque você, a OAB, a SAB Santa Clara e o Quati são titulares. Sim. O Quati tem a representação da suplência. Agora, a suplente Então, da eles OAB... não são titulares por causa do PROEMP. Então, mas aí eu... Aí é que tá vendo, ó, então, é aí que eu não estou entendendo, vocês não estão alinhados quanto a isso. E me perdoe, nós não somos contra. Eu sei, não sei. Vamos fazer a coisa certa. Eu vou. Por isso já está falando de tentar harmonizar. Não, Vamos harmonizar. A entendi. PROEMP vai ser suplente da SAB, que já concordou, Tá. não? Vamos conversar Então, melhor. ó, veja Já bem, resolve tudo. essa determinação a gente pode colocar nessa escolha pelo conselho. Só quero dizer o seguinte, como eu comentei com o Wagner de cedo, eu já fiz mais de 100 eleições de conselho aqui na prefeitura. Nós nunca tivemos a proibição com horário de chegada. Nunca, em nenhum. Mas Então, não existe? ó, não, o que acontece é o Primeira seguinte, chamada, segunda chamada para não, participar da para deliberação? reunião, sim. As ordinárias, sim. Para a primeira Não, mas a mais importante. de presidente, não. Por quê? Porque a intenção é que a maioria participe, certo? Que a maioria vá Concordo. votar, sem problema nenhum. Então, o que acontece nessa votação? Se dentro do segmento dela, ela não foi chamada ainda, ou não chegou dentro do segmento na hora da eleição, permite que entre. Estou dizendo isso que acontece nos outros conselhos. Tá certo? E nós não podemos conversar Não, Por exemplo, eu respeito a não, decisão não, da isso que eu tô mesa, dizendo. mas não Por concordo. exemplo, chegou determinado horário, começou o Conselho de Saúde começou a eleição, tá? Ou mesmo uma votação. Se foram votados 2 itens e determinado item, a partir da hora que ele chegou, ele pode votar o item a partir daquele momento. Ele não vai voltar, vai Aberta a votar os sessão, 2 não itens. pode. Nós estamos entendendo, mas se a Associação de Engenheiros vai entrar agora aqui no recinto, vai começar a eleição tudo de novo? Não, a eleição não Porque vai. tem uma outra entidade que está inscrita que também não está Sim, aqui. Se não é, tá. também. Não, é isso que eu tô falando. Então, se ele Entendeu? chegar aqui agora, nós vamos começar essa situação tudo de Não, novo. mas é porque nós vamos fazer uma exatamente eleição. isso que eles estão falando. O Rivaldo, a gente entende, ok, chegou atrasado, tudo bem. Mas ele chegou já dentro desse processo já de eleição das entidades da sociedade civil. Se pede para indicar os suplentes das organizações, o Rivaldo chegou agora, sabe, ok, concordou de indicar como suplente. Agora, eu que estou aqui representando a Quati, a Vamos ordem, rolar a gente dessa- não conhece Vamos as demorar pessoas a reunião das até outras, quem a gente quer das chegar. outras Entendi, entidades. tá. A gente não tem como saber se se mantém, porque a gente tem que ter um alinhamento minimamente Perfeito. do titular e suplente. Eu não quero como suplente, nesse cenário que a gente tem, essa possibilidade, eu quero como suplente alguém que, por exemplo, eu represento toda a parte de luta ambiental. Eu não quero do meu lado um suplente que vai representar toda a luta do mercado imobiliário. Entendeu? Não faz o menor sentido. Então, a partir do momento que a gente está aqui, tudo bem, o Rivaldo chegou atrasado, sabe e concordou. Tá tudo resolvido nesse sentido. Agora, a OAB, a Quati e outras entidades que possam, a gente daria para pensar O diferente. Rivaldo concorda com a Santa Clara? A Santa Clara concorda? Não tem problema nenhum. Eu participo sempre sem ganhar nada.
Tem outra questão também, que as participações dos candidatos já estavam sendo encerradas, o Nivaldo nem se apresentou. Não, tudo bem. Né? Ou seja, nada contra o Nivaldo, que é querido amigo meu, mas é questão de ordem, né? Tá. Ofereceram o Nivaldo Olha. para vocês acham que nós temos que falar não? Veja bem, eu acho que a gente pode chegar num acordo. Sim. É aquilo que o Adriano comentou. Eu acho que ninguém está aqui para ou tirar ou colocar. Eu acho que ninguém tem essa intenção. Né? Se foi colocado no início que os dois eram titulares, sem a presença do Nivaldo, ele chegou depois do tempo e a Coati já é a outra titular e eles têm as duas indicações de titulares e suplentes. E a Santa Clara abre mão dessa titularidade, da suplência, para colocar o Nivaldo? Isso nós estamos querendo Não somos conciliar. Tudo bem, Estamos sim. aqui para conciliar. Exato, eu acho a melhor forma. Ninguém está discordando dessa posição, né? Se todos concordam, eu não vejo problema. Querem conversar melhor, pessoal? Tudo bem, Nivaldo? Tudo bem com essa Tranquilo? Tá tudo bem? Olha, eu diria a Nós temos vocês aqui, assim, a OAB está aqui para somar. Jamais Vocês verão isso ao longo da nossa vivência Não, eu acho democrática. que eles estão certos. Eu acho que foi justo. E eu peço desculpa. Imagina. Nivaldo, tá tudo em Eu- casa. Eu peço desculpa porque eu não fui comunicado pela minha associação da reunião. Só por isso. Ah, já conseguiu A uma minha suplência. associação está fazendo 30 anos, estou correndo atrás de fazer festa e esqueceram de me avisar. Desculpa aí, tá? Não, veja bem, ó. Eu acho que. A gente vai Tranquilo. resolver Tudo amigo. jogando É só para justificar, Sim, nosso, eu acho. nosso titular e nossa suplência, ela é indicada por portaria do presidente da OAB, então a gente não pode abrir mão disso. Gente, mas tem que ser. Que Não, mas vocês, agora já- advogados, Tem, assim, agora vocês já têm uma resolveu. política dentro da ordem dos advogados no Brasil e nós respeitamos, mas a gente, dentro do conselho, tem outra política. Entende? A gente tem uma legislação, a gente tem um edital, vocês quando se inscreveram foram baseados no edital e vocês também têm que Exatamente. entender a nossa política. O edital Independente vincula o ato, inclusive dentro da a chamada, portaria da OAB. Sim, Ah. não. que tem horário para começar. Eu concordo, a gente já tinha declarado a titularidade, o Nivaldo chegou. E a gente Ótimo. discutiu. Tá ótimo, Sim, tá ótimo. tá? Tá resolvido. Obrigado. Estamos resolvidos. Assim, ó, quando foi colocado, isso eu falei para a Joana na época, quando foi colocado esse caso do suplente, foi exatamente para tentar ajudar. Né? Porque a gente poderia, anteriormente, ter feito o seguinte: é feita a inscrição de uma pessoa da entidade. Só. E aí, a inscrição de titular, de suplente, vai ser colocada caso precise. Então, a entidade indicou uma pessoa, tá? Como titular. Caso tenha necessidade, essa suplência vai ser utilizada, não atrelado uma com a outra. A vaga, ok. Entendeu? Então eu acho que isso aí a gente pode melhorar no edital para deixar isso claro depois. E caminhar Entendeu? porque o Ione falou, essa interlocução Sim. entre as pessoas fica mais fácil. Eu não Exato. vou, você vai, nós estamos alinhados, nós temos Exato. o mesmo discurso. E aí o que E no caso acontece? da OAB, o discurso jurídico, a questão legal, é importante que seja um... Como a gente quer, a gente às vezes acaba, eu falo que a gente acaba sendo democrático demais, a democracia demais atrapalha. Quando a gente tem as entidades, por exemplo, 3 entidades, a gente queria o quê? Que tivessem 6 participantes, até como titular e suplente. Mas não é o caso. Até por essa facilidade, você ter um titular e suplente da mesma entidade. O cara vai ou não vai, o titular vai ou não vai, a ideia da entidade é a mesma. Diferente daquilo que ela comentou, que pode acontecer. Né? Então eu acho que isso a gente pode trabalhar de uma melhor forma, para um outro, ou deixa a entidade